Olá, tudo bem com você? Meu nome é Vanessa Santos e a gente está aqui com o quarto vídeo da série Ensinamentos de Jesus, que tá lá no canal do YouTube da nossa igreja, Igreja Metodista Sarandi. E nós já vimos nos vídeos e tá tudo lá, gente. Se vocês quiserem dar uma olhadinha lá, tá tudo salvo lá para vocês verem desde o início os ensinamentos de Jesus, essa série que eu tô fazendo aqui através desse canal. Nós já falamos sobre hipocrisia, já falamos sobre esmolas, já falamos sobre oração e agora esse quarto e último vídeo a gente vai falar sobre jejum. E eu estou usando o texto que está lá no livro de Mateus, no capítulo 6. Eu comecei a discorrer desde o verso 1 até o verso 18, e hoje especificamente, então, falando sobre jejum, a gente vai falar dos versículos 16 até o versículo 18. Então, que você possa pegar a sua Bíblia aí, abrir a sua Bíblia, pegar seu papel, sua caneta e comece a anotar, né? Comece a estudar junto comigo a palavra de Deus para que a gente possa aprender cada vez mais sobre os ensinamentos de Jesus. Então, o texto diz assim: quando jejuares, não vos mostreis contristados, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai que em secreto, ao teu Pai em secreto, e o teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Então eu quero trazer 3 tópicos aqui para a gente conversar um pouquinho. O primeiro seria o que é jejum, o segundo seria quem praticou o jejum, quais os textos que falam sobre prática de jejum e por que nós praticamos o jejum. Então, o que é jejum? Jejum, quando a gente fala de jejum bíblico, a gente está falando de privação de alimentos, tá? Total ou parcial durante um período curto ou longo, tá? O jejum, ele é uma ferramenta de humilhação. É um momento, né? É a forma, né, de se privar de alimentos, como eu falei, e se colocar, né? E se voltar para Deus, né, o adorando e reconhecendo quem Ele é e reconhecendo quem nós somos. O que nós somos? Nós não somos nada. Nós somos pó, né? Nós somos totalmente dependentes dele. Sem Ele nós não podemos fazer nada, né? Com o jejum, né, a gente faz essa humilhação, como eu disse, essa ferramenta de humilhação que nós temos, essa ferramenta de nós nos curvarmos e de nós nos humilharmos, pedirmos a misericórdia de Deus sobre nós, né? Com isso também, com essa ferramenta, é um auxílio de que a gente mata o nosso ego, mata a nossa vaidade, mata a nossa altivez, né? Porque o ser humano é corrompido por causa do pecado, e Jeremias fala isso, que o nosso coração é corrompido, né? Agora eu me esqueci o texto certinho. Enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas, e perverso. Então, o nosso coração é perverso, né? É enganoso, e ele nos engana, e nós temos essa altivez, nós temos esse orgulho. Quando a gente faz alguma coisa, a gente acha que é por méritos nossos, pela nossa força. Então, o jejum é exatamente isso, é quando a gente nos priva de algo que nós necessitamos muito, né? Que é o alimento, para nos humilharmos, como eu falei, para nos prostrarmos e para nos humilharmos e dizer: Deus, o Senhor é tudo e eu não sou nada. Então, o jejum é exatamente isso, é essa ferramenta que nós temos de busca, essa ferramenta de humilhação e de busca a Deus. O que a gente não pode pensar é que o jejum não pode ser utilizado como uma ferramenta de barganha, tá? Assim como a oração. Mas acho que eu falei um pouquinho isso no outro vídeo, mas falando agora um pouco mais sobre isso no jejum, né? A gente não pode pensar que eu vou assim, vou dar um exemplo bem hipotético mesmo, né? Eu quero comprar alguma coisa, né? Algo de valor, alguma assim, ou eu quero um emprego, eu quero aquele emprego, algo específico, né? Vamos dizer assim. E aí você começa a fazer jejum, né? Como essa ferramenta de troca, porque o que é barganha? Você dar uma coisa, né? Dar então o seu jejum
para receber aquilo que você quer. Por exemplo, esse emprego tão desejado e tão esperado. Então, eu vou fazer o jejum, né? Eu vou parar de comer alimento para que Deus me dê aquilo que eu quero. E isso é barganha, tá? Isso não é jejum bíblico. Então, porque Deus, ele não vai olhar lá de cima, né? E vai dizer assim, né? Coitadinho, tá tanto tempo sem comer, eu vou dar aquilo que ele quer. Deus não funciona assim, Deus não é assim, né? Ele tem os seus planos, seus propósitos, seus projetos para a nossa vida, para a vida de cada um, e se for parte do plano dele te dar aquele emprego, ele vai te dar. Mas se não for, não adianta você jejuar 40, 50, 60 dias. Se não for do propósito de Deus para nossa vida, não vai acontecer. Então, jejum não é uma ferramenta de barganha, tá? Ele não serve para isso. É uma ferramenta de humilhação, ok? Então, para a gente entender melhor essa prática, vamos dar uma estudadinha sobre quem praticou jejum, que textos bíblicos a gente tem que falam sobre jejum. Vamos começar então com o nosso mestre Jesus. Jesus jejuou durante 40 dias, 40 noites antes de começar o seu ministério, lá no deserto, onde a gente foi tentado, né? Um texto super conhecido, tanto que diz que ele teve fome, né? Quando estava chegando ali ao final dos 40 dias, ele teve fome. Então, Jesus, nosso mestre, além de nos ensinar sobre Jesus, ele também jejuou nesse período. O povo de Israel também recebeu uma ordem de jejuar uma vez por ano, que era no dia da expiação, no dia do perdão. Esse texto está lá em Levíticos, no capítulo 23, do versículo 26 até o 32. Esther, texto maravilhoso. Esther jejua, convoca as suas servas a jejuarem, convoca o povo a jejuar. Por quê? E esse texto ele fala super bem sobre jejum, exemplifica muito bem aquilo que eu quero falar sobre jejum, né? O que eu estou explicando sobre isso, porque quando Esther recebe, né, e Mordecai recebe a notícia de que o povo judeu seria exterminado, né, por causa daquela artimanha do inimigo. Enfim, depois você leia o livro de Esther lá para entender melhor essa história, caso você não se lembre. Mas quando eles recebem a notícia do extermínio, né, de todos os judeus, e que eles, né, não sabiam o que fazer, o que nós vamos fazer, foi uma ordem do rei, eles fazem exatamente isso. Eles jejuam pedindo que Deus tenha misericórdia. Que Deus tenha misericórdia. Esther jejua, aí conclama sua serva, conclama todo o povo a jejuar, para que Deus tenha misericórdia e que dê estratégia a ela para que ela possa, né, chegar até o rei para falar sobre isso. Tanto que depois o texto discorre que ela consegue o favor do rei, né? Quando ele aponta o cedro a ela, né, ele a chama para perto dele, né? E naquela época, se o rei não apontasse o cedro, você não podia chegar perto do rei, você podia até ser morto caso você olhasse para ele. Então, ela conseguiu o favor do rei, tudo isso por causa da graça e da misericórdia de Deus. Elas jejuaram pedindo isso e Deus alcançou, né? Deus estendeu. E é um texto lindo, lindo, lindo. Que leia e releia ele, porque exemplifica muito bem essa questão do jejum, da humilhação, de mostrar a dependência de Deus, de mostrar, né, que nós não somos nada, que nós precisamos desse favor, um favor que é totalmente imerecido. Outros que também jejuaram, os discípulos de João Batista jejuaram também, os apóstolos, né, os discípulos jejuaram, Paulo jejuou, Daniel jejuou, e aí a gente pode também falar sobre esse texto aqui, que são os fariseus, né? Porque Jesus está ensinando, dando um exemplo de pessoas que jejuavam, que eram os fariseus, e que jejuavam, né, da forma errada, né? Como eu disse para vocês, jejum é humilhação, e os fariseus estavam jejuando para se mostrar, para parecer aos homens que jejuam, algo totalmente contrário daquilo que é a vontade de Deus, né, a forma que é da vontade de Deus para que a gente jejue. Então eles se mostravam contristados, né, eles desfiguravam o rosto, né, não lavavam, né, não arrumavam as suas roupas, seu rosto, seu cabelo, com o fim mesmo de parecer que estavam jejuando. E aí, por causa disso, né,
com o fim de parecer aos homens e não de se humilhar a Deus, eles são chamados por Jesus de hipócritas. Então, e a gente tem um texto muito interessante que pode complementar isso, que fica lá em Lucas, no capítulo 18, que é a parábola do fariseu e do publicano. Eu acho que eu já comentei também sobre isso nos outros vídeos, que quando Jesus conta aquela parábola de como aquele fariseu se porta, né, quando vai orar, e como o publicano se porta também quando vai orar. Então, o fariseu, ele mais uma vez, com o fim de parecer aos homens. E tem uma palavra muito interessante, né, que nesse texto que fala, ele orava de si a si mesmo. Ou seja, ele não estava orando a Deus, ele estava realmente orando de si para si mesmo, uma oração vazia, uma oração que não mudava nada. E ele fala, né, eu jejuo, graças a ti, Senhor, que eu não sou como aquele publicano. Eu dou o meu dízimo, eu oro tantas vezes por dia, eu jejuo 2 vezes por semana. Então, tipo, eu tô fazendo mais do que a minha obrigação. Vê isso, eu tô fazendo muito mais. Totalmente ao contrário do que Jesus está nos ensinando aqui sobre jejum. Totalmente ao contrário. Então, são exemplos práticos, exemplos que o Senhor nos deixa para que a gente olhe e para que a gente não faça igual, porque Ele diz: não sejam como os hipócritas, não se pareçam como os hipócritas, né? Deus não quer isso, não quer que a sua igreja seja hipócrita, porque hipócrita é uma palavra suja, eu já falei sobre isso, volte lá ao primeiro vídeo, é uma palavra feia, é atuação e é atuação no meio da igreja, e Deus não quer isso para a sua igreja, não quer ninguém atuando, certo? E aí, o terceiro ponto, né, é por que praticarmos o jejum, né? Praticar para quê e por quê? Nós devemos sim, eu entendo sim que nós devemos ter a prática de jejum e de preferência semanal, mas isso vai tudo do seu relacionamento com Deus. Quem sou eu para dizer para você quantas vezes você tem que jejuar ou não? É o Senhor que tem que falar com você sobre isso. Pelo menos eu tenho entendido assim. Nós devemos sim praticar jejum, utilizar essa ferramenta que nos auxilia na busca pelo Senhor, até porque o próprio Jesus praticou e nos ensinou a praticar, né? Então, como a gente como discípulos e discípulas de Jesus, queremos ser como o nosso mestre, queremos seguir o nosso mestre, queremos nos parecer, né, como o propósito da nossa vida parecer, ser semelhante a Jesus, na realidade, né, corrigindo a palavra não parecer, mas ser semelhante a Jesus. Se Jesus praticou o jejum, se Jesus ensinou sobre jejum, nós também, então, nós praticamos porque Ele nos ensinou, porque Ele nos mostrou como fazer. Não fazer de qualquer forma, né? Como os hipócritas estavam fazendo com a motivação errada, mas sim da forma, né? Da forma e com a motivação que Jesus nos ensina, da forma e com a motivação correta que Jesus nos ensina. E qual essa forma correta que Jesus nos ensina? Ali está falando, tanto no texto do jejum, como orar e como dar esmolas, a questão, ele está falando que a gente deve esperar a recompensa que vem do Pai. Pai que te vem em secreto te recompensará. Então, a gente faz isso esperando uma recompensa que vem do Pai. E que recompensa é essa que vem do Pai? Eu tenho entendido cada vez mais que a recompensa que vem do Pai não tem nada a ver com as coisas deste mundo, não tem nada a ver com as coisas passageiras, não tem nada a ver com esperar aqui aplausos, esperar destaque. Essa recompensa é hipócrita. Não é essa que Deus quer que a gente espere. Deus nos oferece uma recompensa eterna. Deus nos oferece uma recompensa eterna, que vale muito, muito, muito mais do que as coisas que estão nesse mundo, que são passageiras. A gente esquece que nós somos peregrinos, que nós somos passageiros nesse mundo, que o reino de Deus, a recompensa, né, é eterna, é eterna. Nós não vemos ainda, mas a gente crê
pelo conhecimento da palavra de Deus, que isso existe e que o rei vai voltar, o rei deste reino vai voltar para nos levar para esse reino, para vivermos eternamente com ele. Então, que recompensa é essa? Que recompensa estamos esperando quando jejuamos, quando oramos e quando damos nossas esmolas? Será que ainda estamos esperando recompensas como aplausos e como reconhecimentos aqui neste mundo? Se você ou eu estamos esperando isso, nós estamos errados. A recompensa que Deus tem, a recompensa que vem do Pai, é uma recompensa eterna, é a recompensa da intimidade, é a recompensa da proximidade, é a recompensa do relacionamento com Deus, é ter o nosso coração colocado no devido lugar, um lugar de servo, o lugar de servir uns aos outros. Cada vez mais que a gente espera essa recompensa de Deus, cada vez mais que a gente serve a Deus, mais a gente serve uns aos outros. A gente não espera aplausos dos outros, mas a gente serve mais uns aos outros. Essa recompensa que vem do Pai é ter esse coração transformado, como eu falei, ter colocado no devido lugar. É a presença, a recompensa que vem do Pai, é a presença do próprio Deus no nosso lugar secreto. É a presença do próprio Deus neste lugar secreto. É a presença do próprio Deus no lugar secreto. E é isso que nós devemos esperar, a presença do próprio Deus no nosso lugar secreto. Você já pensou nisso? Você já pensou que a presença, que a recompensa que vem do Pai pode ser a presença do próprio Deus ali contigo? Eu tenho pensado muito nisso nesses dias e tenho parado para pensar muito nisso nesses dias. Quantas vezes eu esperei recompensas que tinham fim em si, né, em si mesmas. Recompensas que duravam apenas aqui, né, que durariam apenas aqui. E o Senhor tem, pela sua graça e pela sua misericórdia, tem aberto a minha visão de uma forma muito clara e muito diferente do que eu pensava há algum tempo atrás. E Ele tem me falado muito sobre essa questão da eternidade. E eu quero deixar isso para você. Às vezes nós buscamos demais as coisas daqui. Nós buscamos coisas demais, as coisas terrenas. Eu não estou dizendo que trabalhar não é legítimo, que buscar algo melhor para sua família não é legítimo, mas eu também entendo que Deus quer isso pra gente. Deus é o nosso Pai e Ele não quer que a gente passe fome, que a gente passe frio, né? E aí a gente entra lá no texto de Mateus 6:33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e estas coisas serão acrescentadas. Ele tá falando de necessidades básicas como frio, você ter a vestimenta, você ter o seu alimento, né? Olhe para as aves do céu, olhe para as flores no campo. Então, Ele cuida disso tudo e fazer isso é legítimo também, faz parte de adorar a Deus com o nosso trabalho, cuidando da nossa casa, cuidando da nossa família, faz parte, mas às vezes a gente esquece, a gente começa a entrar em uma de querer buscar mais e mais e mais, não se contentar com o que a gente tem, não ser grato pelo que a gente tem, e aí a gente esquece que nós temos algo que é muito mais valioso do que as coisas que a gente pode buscar aqui neste mundo, que é eterno e que vale muito mais, muito mais. Então, para finalizar esse vídeo aqui, ore muito, jejue muito, ajude, auxilie os necessitados o máximo que você puder, Pratique o que Jesus ensinou, não de qualquer forma, mas com a motivação correta, que é receber a recompensa que vem do Pai, que é glorificar a Deus, receber uma recompensa que é eterna, glorificar a um Deus que é eterno, e que nada e nem ninguém pode tirar de mim e de você essa recompensa que apenas o Senhor tem para nos oferecer. Eu quero te agradecer mais uma vez por você ter estado comigo nesse vídeo, que Deus possa ter usado as palavras e a minha vida como instrumento para abençoar a tua vida.
Eu oro por você, saiba disso, onde você estiver, quando você ver esse vídeo. Oro por você, espero que a palavra de Deus encontre uma terra fértil no seu coração. E em nome de Jesus eu profetizo que ela cresça a 10, a 50, a 100 por um. E que você seja testemunho para glorificar o nome de Deus e para continuar levando essa palavra, esses ensinamentos de Jesus a mais pessoas. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te proteja, que Ele cuide da sua casa, da sua família. Bênçãos de Deus sejam derramados sobre sua vida. E se você está passando por algum momento de alguma necessidade, e se eu puder ajudar de alguma forma, e se a igreja puder te ajudar de alguma forma, pode entrar em contato aqui nos comentários, pode entrar lá no Instagram da Igreja Metodista Sarandi, pode entrar lá no meu Instagram doce, _ doce bendito _ é o meu Instagram de trabalho, mas também é o meu Instagram pessoal. Lá tem o meu número de WhatsApp. Qualquer coisa, entre em contato com a gente por telefone, que a gente está aqui disposto a ser mãos, pernas, bocas, abraços de Jesus nessa terra. Tá bom? Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja. Um abraço e até a próxima.